Vamos ver como foi a festa de abertura da Copa do Mundo da Itália. É a festa de abertura da Copa do Mundo, 14ª edição. É uma simples bola, leve. No futebol de hoje, pesa menos que 500 gramas. Há 4.500 anos já era a brincadeira dos chineses. Uma brincadeira organizada pela primeira vez há 142 anos por estudantes ingleses. E você vai se aproximando de San Siro. Uma simples bola, que não enxerga barreiras nem divisas. Cada vez mais paixão de um mundo inteiro. Vamos juntos nessa festa que abre o maior espetáculo da Terra. Juntos, aqui no SBT. Hoje, sem dúvida, a maior audiência de um evento na Terra. Bilhões de pessoas e o hino da Copa. Vamos juntos. Disse o Papa, a Copa do Mundo deverá ser a festa da solidariedade e do povo. Um momento de fraternidade, que é a grande tese da humanidade. Deus queira. E voltamos com o nosso SBT Esporte Itália 90. E agora, tudo sobre seleção brasileira. Depois do treino de hoje, o técnico Sebastião Lazzaroni reuniu a imprensa, como sempre, para a entrevista coletiva. E aí, rapaz, aí ele ficou furioso, veja só. Todos os dias o técnico Sebastião Lazzaroni se encontra aqui nesta sala com a imprensa brasileira e estrangeira para uma entrevista coletiva. Hoje ele só quis atender os repórteres de rádio e de jornal. Com as televisões ele não permitiu entrevistas. Vamos saber dele por quê. Eu acho que faltou com respeito, principalmente das televisões brasileiras, quando eu pedi que ia fazer o treinamento, que era importante para nós. E houve um desrespeito. Então, em cima desse desrespeito, cabe a mim mostrar a minha insatisfação. Eu não estou aborrecido com a sueca, com a escocesa, com a inglesa. Eu estou aborrecido com a brasileira. Eu acho que a relação ela deve ser respeitosa. Se não for dessa forma, não tem relação. Então eu digo, e como disse ontem, eu gostaria que os senhores respeitassem uma posição. Como faltou com respeito, eu digo aos senhores, não dou a entrevista à televisão. Por favor, tira o microfone. Não ouve. Só atendo rádio e jornal depois, não atendo mais a televisão. Bom, eu gostaria de lembrar o seguinte, hein? O Lazzaroni pode estar irritado com a televisão, só que ele é hoje em dia um técnico altamente bem remunerado, né? Eu nunca vi um técnico gravar tantos comerciais. Quem tem uma função pública como ele tem que aguentar as consequências. Quer dizer, é só receber o positivo? Quer dizer, tem que arcar com as responsabilidades, viu, Lazzaroni? Tem que atender, porque você não está atendendo os profissionais de televisão, você está atendendo o povo brasileiro que, através da televisão, vai se informar. Ivo Morgante, a sua opinião sobre esse episódio?
Acredito que o Lazzaroni não tem nada que fazer esse tipo de coisa. Primeiro, porque não adianta, esse negócio de briga é uma besteira danada. Sempre que acontece uma coisa dessa, na verdade a gente percebe que o treinador é quem está realmente errado. Porque a imprensa está fazendo o seu trabalho. Os profissionais foram à Copa do Mundo para cobrir os treinos da seleção brasileira. Não interessa se o treino é secreto ou não. O repórter vai lá, vasculha, pega, grava e pronto. Eu acho que o Lazzaroni é como você falou, Cabrinho. O Lazzaroni é um homem público e tem que arcar com as consequências de ser um homem público. É isso mesmo. Aliás, esse treino secreto nós vamos mostrar na nossa edição da noite do SBT Itália 90. Aí você vai entender bem essa história injustificável. Lazzaroni, você está cometendo erros atrás de erros. E essa seria a hora do treinador ter equilíbrio. O equilíbrio da seleção brasileira tem que começar com o seu comandante, ou seja, o seu treinador. Mas vamos esperar que até domingo. E agora vamos de seleção brasileira. Os jogadores que disputaram a partida de ontem contra a Suécia foram quase que obrigados pela FIFA a darem entrevistas hoje porque se negaram ontem. Aí, tá vendo? A coisa vem ainda, né? Enquanto isso, os que não participaram do jogo treinaram em Asti. Treino com bola hoje só para quem não começou jogando com a Suécia. Esse coletivo contra um time de Asti serviu mais para quebrar a rotina da concentração. Como o treino mesmo não valeu de nada. A seleção marcou 18 gols, mas o técnico Lazzaroni não viu nenhum deles. Lazzaroni foi a Gênova assistir Costa Rica e Escócia, próximos adversários do Brasil. Romário, que já cumpriu suspensão por ter sido expulso contra o Chile nas eliminatórias, marcou o gol mais bonito do treino e pode ficar na reserva no jogo de sábado com a Costa Rica. Todos os problemas foram superados e agora estou à disposição do Lazzaroni e não deixa de ser um erro, não deixa de ser uma coisa para a gente corrigir e melhorar esse aspecto para o próximo jogo. Acho que todos nós temos consciência que podemos melhorar em todos os sentidos, na participação, na velocidade, na qualidade, procurando sempre ter dentro de campo a tranquilidade para ver a melhor jogada, procurar ter o controle da bola e é claro que ser um time decidido. A nota do Lazzaroni para a seleção foi 6,5. E a nota do alemão para o time brasileiro? Um 7, acho que tá de bom tamanho. O zagueiro Moser foi o único que não saiu da concentração. Ele torceu o joelho na partida de ontem contra a Suécia e preocupa a comissão técnica do time do Brasil para a partida do próximo sábado contra a Costa Rica. Ele sofreu uma pequena torção do joelho, felizmente fez gelo a noite toda, anti-inflamatório, não teve nenhum grau de derrame, portanto é uma lesão banal. Mas ele sente ao nível dos ligamentos e por isso foi afastado do treinamento e ficará em repouso 2 dias, hoje e amanhã. Bom, de qualquer maneira, o Moser não jogou bem ontem. E para o seu lugar existe o Ricardo Rocha, que é um grande jogador. Agora, me assustou muito a frase do Klinsmann, um dos principais jogadores da Alemanha hoje. Ele disse o seguinte, que o Brasil parece a história daquele cara que vai para um outro país e não aprende a língua daquele país e esquece a sua própria. Ou seja, que ele quis dizer o seguinte, né? Que o Brasil não assimilou o estilo de jogo europeu e esqueceu suas próprias características. Eu acho que, em parte, ele está certo. Bem, agora vamos para o intervalo e depois voltamos, né? Voltamos com a crise na seleção brasileira. Renato quer jogar ou volta para o Brasil? Até já. Esporte, estamos de volta com a crise da seleção brasileira. A bomba estourou mais uma vez e pela boca de Renato Gaúcho. Veja o que ele disse. Se eu não for aproveitado, melhor eu voltar para o Brasil. Renato Gaúcho, assinado. Renato, irresponsável como sempre. O Brasil inteiro pedia Mirandinha e João Paulo, Lazzaroni preferiu convocar Renato Gaúcho, que arque com as consequências. Agora veja o que o nosso convidado especial, Tele Santana, que já viveu um grande problema com o mesmo Renato Gaúcho na Copa de 86 no México, pensa disso tudo. Em seleção brasileira, em clube, ninguém gosta de ficar na reserva. Todo mundo sabe que o técnico só pode escalar 11 para começar um jogo. E na seleção brasileira não é diferente. Só que o Lazzaroni, a partir de hoje, começou a ter um problema com ponta direita Renato. Ele não admite ficar na reserva, quer jogar e, se isso não acontecer, vai voltar para o Brasil. Essa é a opinião do Renato. Vou saber da opinião do Tele sobre esse assunto. Olha, Paulo, eu vou dizer o seguinte. Eu conversei com o Lazzaroni antes da Copa do Mundo.
numa conversa informal, jogando tênis. E eu havia dito a ele que ele teria 2 problemas sérios na seleção. Primeiro, com a premiação dos jogadores. E segundo, que quando chegasse aqui na Itália, todos os jogadores queriam participar dos jogos, queriam entrar na Copa do Mundo. Isso porque um quer renovar um contrato, o outro quer se transferir para outro clube, o outro quer se transferir para o exterior. Isso traria um problema muito sério para ele. Bem, Tele, vale lembrar que o Renato Gaúcho, né, já teve um problema sério com você na última Copa. Ele foi desligado por indisciplina. Isso pode ser uma reincidência do Renato? O jogador não tem o direito de exigir a sua presença num jogo. O técnico é exatamente para isso. Ele é contratado para treinar a equipe, para escolher os melhores jogadores que ele considera entre os melhores jogadores para fazer o time. E não cabe a um jogador exigir a sua presença, nem no banco e nem no time. E agora, João Carlos Albuquerque comenta a crise na seleção brasileira. Pois é, que coisa. Quando a gente precisa acertar, precisa de tranquilidade, vem o velho, apesar de ser novo na idade, mas as suas brincadeirinhas são tão antigas, o velho Renato Gaúcho criar um clima desse na seleção do Brasil. É profundamente lamentável. Eu fico me lembrando, Cabrini, do Pelé com a camisa 13 no banco de reservas aqui no Morumbi, em 1970, antes da Copa do México. Caladinho, o rei do futebol. Você quer falar de uma coisa chamada humildade? Humildade, pois é. Quer dizer, quem é que disse para o Renato Gaúcho que ele ia para a Itália para jogar ou para sentar no banco? São 22 convocados. Ele que seja devolvido para o Brasil. Eu não vou esperar no aeroporto, garanto para você. Dá a mala para ele e manda ele de volta, pronto. Tá certo. Eu acho que é por aí. Bom, a família, os filhos, a mulher, tudo atenua um pouco a tensão dos momentos duros vividos juntos à seleção. E é esse carinho que está dando força aos nossos jogadores. Uma pirueta, 2 piruetas, bravo, bravo. Super piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo. Elas estão chegando aos poucos para reforçar a seleção brasileira. As mulheres e os filhos dos jogadores não perdem um momento do treino. As mamães ficam nas arquibancadas. As crianças brincam no campo. Aqui a filha de Alemão, Carolina, e os filhos de Tita, Desirê, a Blanche e Lohan. O menino de uniforme oficial da seleção brasileira fez pose de craque na hora do chute. Dia 20, dia de jogo contra a Escócia, Lohan completa 5 anos de idade. Depois do treino, hora de matar a saudade. A mãe de Tafarel não abandonou o filho nem nas entrevistas. Silas beijou o filho Natan. Bebeto, meio sem jeito, não mostrou com o pequeno Roberto Newton a mesma habilidade que tem com a bola. A molecada aí, de alguma maneira, mexe com a cabeça de vocês, distrai mais? Ah, só distrai, né? A gente fica, eu pessoalmente, quando tô treinando, fico doido já de ter uma folguinha pra ficar com o Roberto, né? Hoje foi o dia de reunir a família, né? E trazer força para nossos maridos na seleção. Piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo. Salta sobre a arquibancada e tomba de nariz. Que a moçada vai pedir bis. Quatro cambalhotas, 5 cambalhotas. Bravo, bravo. A gente tem criticado muito o Lazzaroni em diversos aspectos, mas esse aspecto que você acabou de ver, ou seja, a presença da família junto aos jogadores, é um aspecto em que o Lazzaroni está inteiramente correto. Ele é o mais liberal dos treinadores que passaram pela seleção brasileira nos últimos tempos. E isso realmente é algo que tem que ser elogiado. Mas hoje é dia dos namorados, um dia de amor, de declarações de amor. E se existe alguém que todos nós amamos ao mesmo tempo, é uma tal de gorduchinha linda de morrer. Você quer me namorar? Sou temperamental, volúvel, contraditória. Aceito com alegria a máxima machista que diz que mulher gosta de apanhar, desde que me batam direitinho. Outras vezes me transformo em Beth Friedman e ultrafeminista me regalo, ridicularizo os pretendentes. Eu sou exigente de carinhos, suaves ou violentos. Sou do tipo cheinha, mas com curvas que enlouquecem os homens. E algumas mulheres também. Você quer me namorar? Ser minha amada mais amada pra valer.
predestinada, sem a qual a vida é nada, sem a qual se quer morrer. Genial. Bem, nós vamos ficando por aqui. O bom humor dos nossos editores não atenua o fato de Renato Gaúcho ter mais uma vez revelado a sua falta de responsabilidade e a sua falta de respeito para com a seleção do Brasil. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Boa noite a todos vocês. Itália 90. O SBT é mais Brasil. Assista agora Economia Popular, depois Telejornal São Paulo. Em jogo, o direito pela disputa do título mundial dos pesos pesados. Maguila versus Foreman. Sábado, 10h30 da noite, aqui no SBT. O SBT Esporte, tudo sobre o caso Renato na seleção brasileira. A Argentina se salva, a União Soviética está praticamente fora. O goleiro Pompido da Argentina fratura a tíbia e o perônio. E Gullit perde lugar no time da Holanda para Winckiff, o autor do gol holandês contra o Egito. A Copa está complicada. Eu nunca imaginei e nem poderia, 6 dias atrás, por exemplo, que daria esse tipo de notícia. Sinceramente, eu me imaginei aqui louvando craques, elogiando grandes jogos e grandes seleções. Mas, pelo contrário, cá estou eu, desconfiado da seleção do Lazzaroni, enervado com a Holanda e a Argentina e elogiando Camarões e Egito. Não que eu tenha alguma coisa contra Camarões e Egito, mas, sinceramente, eu me preparei para a Inglaterra, União Soviética, Argentina, Holanda, Gullit, Maradona, Van Basten, Lineker. Estou aqui vendo Abed El Ghani, Cornejo e Oman Bik. Não era bem isso que eu imaginava. Bom, depois da primeira grande crise na seleção, e na qual o Lazzaroni, como você viu aí, se saiu muito bem, ele foi assistir a uma missa em ação de graças na igreja da Nossa Senhora de Supremo, em Asti. Essa é a Basílica de Nossa Senhora das Graças de Superga. Aqui aconteceu a maior tragédia do futebol italiano. No dia 4 de maio de 1949, 18 jogadores da equipe do Torino, campeã italiana, voltavam de uma partida pela Copa da UEFA, quando o avião que trazia a delegação bateu nessa colina e todos morreram. A colina de Superga tem 750 metros de altura. É um dos pontos turísticos da cidade de Torino. Hoje, entre os muitos visitantes, toda a comissão técnica da seleção brasileira e o capitão do time, Ricardo Gomes. Ele e o técnico Sebastião Lazzaroni colocaram flores no monumento aos mortos, uma homenagem da CBF. Tratando-se de um grupo, de futebol, pessoas que convivem por muito tempo e que têm parte da sua vida também muito desse meio de transporte e realmente pinta o medo, para todo mundo. Depois, eles visitaram a Basílica de Superga, construída em 1727. Aqui estão os restos mortais da família Savoia, a família real italiana da época. Simbolicamente, a comissão técnica acendeu velas, um pedido de boas apresentações do Brasil no Mundial. Os fotógrafos e cinegrafistas não atrapalharam a concentração de Sebastião Lazzaroni e Ricardo Gomes. Um momento de reflexão para que todos os santos iluminem o caminho da seleção nesta Copa do Mundo. Há muita gente boa neste mundo, que é nela realizar alguma coisa. Deseja minorar o A fé é sempre muito importante. Deus é brasileiro, mas parece que está de férias lá em Camarões, Bom, mesmo com toda essa confusão, hoje, classificação da Itália, festa, na concentração do Brasil em Asti, todo mundo parou um momento para conhecer a musa da torcida brasileira. E o nosso repórter Paulo Lima também estava lá, e de olhos bem abertos. Estou ao lado aqui da Vanusa Spindler, é a musa da torcida brasileira na Copa do Mundo aqui da Itália. Pode reparar, olhos azuis, ela tem 19 anos de idade, 1,68 m de altura e 50 quilos. Está todo mundo de olho nessa gata aqui em Asti. E o Javier está aí, dando todos os detalhes para você que acompanha o SBT. Ô, Nusa, você é apaixonada pelo futebol brasileiro, pelo futebol mundial em geral? Olha, eu sou uma torcedora convicta de futebol, principalmente do brasileiro, que é a nossa terra, Você, como musa, o que pretende fazer para incentivar a torcida brasileira no sábado contra a Costa Rica? Qual é o segredo que vai acontecer lá no estádio dos Alpes? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, é muita torcida, muito dedo cruzado, muita figa, porque o Brasil vai ganhar, eu tenho certeza absoluta. Então arrisca um placar para nós.
Eu acho que no mínimo 2 a 0, 3 a 0. A torcida brasileira deve fazer pé quente, juntar, vestir a camiseta verde e amarelo, juntar a turma e fazer aquela torcida, porque o Brasil vai ganhar, com certeza. Tá aí uma bela tática, é só botar ela no cantinho da trave do Coneu que vai acontecer um monte de gol pro Brasil, né? Mas que futebol que nada, né? Voltamos com o nosso SBT Sport e vamos direto de seleção brasileira, que ainda não está classificada, mas que pode conseguir a classificação amanhã contra a Costa Rica. Hoje no treino da manhã, mais um problema para o técnico Sebastião Lazzaroni. Numa dividida, o ala branco se machucou. A seleção voltou hoje ao Estádio dos Alpes. Aqui o Brasil venceu a Suécia por 2 a 1 na estreia do Mundial e amanhã joga contra a Costa Rica. Sebastião Lazzaroni aproveitou os 45 minutos permitidos pela FIFA para mais um reconhecimento do campo. No começo, o treino só valeu mesmo pela descontração dos jogadores. Divididos em 2 times, eles disputaram a tradicional pelada em véspera de jogo. As táticas e os segredos do time brasileiros foram ensaiados durante a semana. Amanhã, tudo tem que ser feito sem erro para que o Brasil vença e se classifique. Acho que o Brasil tem que estar preparado para tudo, independente de pensar que a Costa Rica venha assim ou de outra forma, venha para dentro da gente ou espere ou feche. Acho que o Brasil tem que ter personalidade para sentir o jogo e impor a sua maneira. O treino não foi só de sonhos e esperanças para o futebol brasileiro, foi dia também de susto. Nessa jogada com Dunga e Valdo, o ala branco disputou a bola com Ricardo Rocha e caiu. Parecia mais uma brincadeira, mas não era. O médico Lídio Toledo chegou devagar, examinou o tornozelo do jogador. Não demorou muito e deu para notar que o caso era grave. Branco se levantou e saiu do treino. E aí começou o drama. A contusão do Branco foi grave. Você veja só, ele está saindo lá do outro lado do campo, amparado pelos massagistas da seleção brasileira, indo para o vestiário e iniciar o tratamento no tornozelo que ele torceu durante esse treinamento. Depois que Branco saiu do campo, os jornalistas correram para a porta do vestiário do Brasil, mas foram barrados pelos policiais. Branco e o médico Lídio Toledo foram para o hospital de Torino tirar radiografias. Na saída dos exames, um bom resultado. O senhor já comunicou isso ao Lazzaroni? Ele já teve uma resposta também para o senhor sobre o que pode o Branco jogará realmente? Bom, se tudo correr normalmente como está até agora, ele jogará. No momento da contusão, doutor, de em princípio, o que lhe pareceu? Eu pensei que tratasse até de uma fratura, porque houve realmente um estalo, ele muita dor. Você viu que ele começou a gritar e não pôde colocar o pé no chão, estava claudicando visivelmente e quando pisava doía, de modo que saiu de maca por esse motivo. A esperança do Departamento Médico da Seleção Brasileira sobre o aproveitamento do Branco é muito grande, mas o técnico Sebastião Lazzaroni prefere ser um pouco reservado. Somente amanhã, momentos antes da partida, após exames médicos, físicos lá no vestiário, é que vai se ter uma decisão se Branco jogará ou não. Você participa da partida, Branco? Tá doendo ainda, Branco? Vou jogar. O Branco deve jogar. Estou sentindo que ele vai jogar. Isso é fundamental, hein? O Branco é hoje um dos principais jogadores da seleção brasileira. O caso dos 200 mil dólares, perto de 18 milhões de cruzeiros, continua repercutindo na seleção brasileira. Hoje o repórter Luiz Ceará conseguiu uma palavra oficial do goleiro Tafarel, que viu sua noiva Andréa de Ângeles denunciar todo o escândalo. É com você, Ceará. Olha aí, Cabrini e amigos do Brasil, a gente não sabe se é pra rir ou pra chorar, se é comédia ou se é drama essa história do Tafarel. Mas enfim, vamos a ela. Há 2 dias essa loira aí, a noiva do Tafarel, Andréa de Ângeles, sem mais nem menos, deitou críticas à seleção brasileira e à comissão técnica. Escalou o time de Lazzaroni com Bebeto no lugar de Ninguém Sabe e Mazinho no lugar de Jorginho. Fez mais que isso. Tocou no nome de quem manda realmente em tudo por aqui. O dinheiro. E quando se fala em grana, a coisa pega. Ela falou em tumulto, palavra forte. Isso ontem. Hoje, quando nós ouvimos as pessoas interessadas a respeito, no meio de um verdadeiro furacão, veja o que saiu. Primeira coisa que não faz parte do nosso grupo, não sabe aquilo que acontece dentro da nossa seleção brasileira. Eu teria dito isso para ela. Eu não acredito. Não acredito porque é um grupo fechado, até agora não saiu nada para fora e não sairá mais. A comissão técnica fez um trabalho elaborado, está sempre unida com o grupo. E a segunda coisa, desde que a gente está comentando sempre, que quando foi comentado em Teresópolis a situação dos prêmios, a CBF nos colocou a situação do país, da própria CBF, colocando aquilo que podia ter que pagar para nós e o grupo aceitou. E não tem por que discutir o prêmio. Se está estabelecido desde o Brasil, não é a última hora que vai começar a discutir. É mentira dela, então, isso? É lógico.
Eu acredito que deve ter acontecido um mal entendido, porque eu acho que uma pessoa não ia declarar uma coisa com a intenção de tumultuar. As declarações eu não vou comentar, porque é uma pessoa íntima de um amigo meu, então, por respeito a ele, nós deixamos que ele realmente resolva o assunto. Tafarel, coitado, com cara de bobo, nem chegou a disfarçar. Na verdade, ele nem sabia o que falar. A minha namorada, junto com a minha mãe e meu pai, foram até o campo para poder me ver. Então, houve aquelas entrevistas dela, talvez ela tenha se expressado de uma maneira, não sei o que é, até vou falar com ela realmente o que houve. Então, acho que foi utilizado isso aí. Mas eu acho que isso aí não vai me abater de maneira nenhuma. Tafarel bota pra fora a ponta de dedo. Que momento difícil, amarelinho. E esse amarelinho que está levando o Brasil para frente ganhou. O amarelinho é o nosso grito na Itália. Isso. Brasil! É evidente que todos nós torcemos pela seleção brasileira e que todos nós desejamos que o Brasil consiga voltar à Itália com o título na mão. Só que a gente tem que dizer a verdade para vocês. O nosso compromisso é com vocês mesmos. Então a gente tem que dizer o seguinte: o Brasil venceu, mas jogou muito mal. Tem um técnico medroso, um técnico que não sabe mexer no time, um técnico que fez até da seleção da Costa Rica, uma seleção fraquíssima, algo assustador. O Brasil assim vai muito mal, o Brasil assim não dá para a gente ter muitas esperanças, a não ser que haja uma alteração total. Com esse futebol na retranca, com esse futebol cheio de medo, o Brasil não vai conseguir nada nesta Copa do Mundo. Essa é a verdade, é isso que a gente tem que dizer para vocês. Bom, meus amigos, todo mundo viu que apesar da vitória, a coisa não foi bem, né? De bom mesmo, só a classificação. E se a seleção é tão confusa dentro do campo quanto fora dele, havia, depois do jogo, jogadores que pareciam completamente desinteressados do que aconteceu dentro do campo. Esse jogo era muito mais fácil para um atacante chegar do que deixar um zagueiro lá atrás. Jogar com 5 zagueiros, Tito. Bem, Paulo, logicamente que o Lazzaroni tem a sua ideia, tem os seus objetivos. Não é por ter um jogo fácil ou considerado fraco, você vai mudar a maneira de jogar, porque o Brasil, de 7 partidas, vai jogar 6 partidas difíceis. E tem que manter o mesmo esquema. Não vejo o momento de você trocar o esquema, a maneira de jogar, a forma de jogar, porque você está encontrando um adversário fraco pela frente. Eu fico na minha, não prefiro não opinar por isso. Acho que só cabe para o senhor Lazzaroni definir a sua substituição, acho que só cabe a ele mesmo. Você viu aí, né? No Mazinho, a omissão. E no Tita, o elogio, né? Também, se o Tita não elogiar o Lazzaroni, quem é que vai elogiar o Lazzaroni, né? Bom, depois do jogo, o Bebeto, que entrou no campo faltando 7 minutos, uma coisa ridícula, entendeu? Ele estava decepcionado, estava muito insatisfeito. Para enfrentar a Costa Rica, Lazzaroni manteve a mesma formação defensiva que vem irritando os torcedores, deixando apenas para Miller e Careca a responsabilidade de fazer gols. E mesmo contra o frágil adversário de hoje, o ataque brasileiro foi o suficiente apenas para marcar um golzinho à toa, bem chorado. A torcida presente no estádio Comunale de Turim via tudo e pedia Bebeto. Ouça só a torcida. Pedindo Bebeto. Por que Bebeto? Por causa dessas jogadas. Ou melhor, dessas quase jogadas. Pra fora! Jorginho, cruzamento, Miller, ajeitou. Pra você, faz. Agora Miller. Agora Conejo. Pro Bebeto, tá pro Bebeto. Isso, Bebeto pegou na bola. Tentou o chapéu, é aquela história. Ele tem poucos minutos, tenta mostrar em 1 minuto tudo que sabe. Bebeto, para você que está sempre no banco de reservas e ouviu hoje a torcida brasileira toda no estádio gritar teu nome, é difícil ficar no banco sabendo que tem chance de entrar e virar o jogo, se consagrar? Paulo, eu acho que a gente sempre fica esperando, né, uma oportunidade, né? Eu, sinceramente, eu não esperava nem que fosse entrar mais, né? Mas tudo bem, eu acho que para estreia foi bom, a minha estreia foi na Copa do Mundo. Agora espero ter mais oportunidade e mais tempo para jogar. Olha, que o Bebeto merecia entrar, o Brasil inteiro viu, né? Agora, colocar o Bebeto para jogar 7 minutos, para quê?
Só para mostrar que tem peito que pode tirar o Careca? Ou só para fazer uma média com o Bebeto? Não é por aí mesmo, né? Agora, o ala branco, que estava ameaçado de não jogar, ficou revoltado com a imprensa em geral.